Em nome de Jesus. Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós queremos, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e queremos nos render ao seu amor poderoso sobre nós, Pai. Que o Senhor possa nos guiar aqui nessa noite, que o nosso coração esteja vulnerável aqui nessa noite, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Fique à vontade, nos guie, nos direciona. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, eu queria que vocês abrissem comigo Efésios. Livro de Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 17. Efésios 5, 15 ao 17. Está escrito assim, vamos lá. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Nós vivemos um período muito interessante. E é um período em que nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós vivemos um período em que há uma certa urgência. E por haver uma certa urgência, nós entramos numa agitação muito grande. Nós entramos em necessidades, de fazermos as coisas. Nós sempre estamos muito ocupados. E muitas vezes nós estamos ocupados com coisas que não são tão importantes quanto deveriam ser, quanto deveríamos nos preocupar. Hoje o tema é urgência e legado, sabe? E a grande questão é, que tipo de vida nós estamos vivendo hoje? Que tipo de vida você está vivendo hoje? Como você enxerga as coisas que você tem experimentado na sua vida? Será que você tem dado a importância certa para as coisas certas? Será que você tem se dedicado e dado tempo às coisas mais importantes? E uma outra pergunta interessante é, que tipo de legado você tem deixado aqui nessa terra? Que tipo de legado você tem deixado no reino dos céus? Que tipo de legado você tem apresentado para sua casa, para sua família? E é muito sério, porque você equilibrar isso faz toda a diferença para que nós possamos ter um ano sobrenatural, porém muito mais que isso. Vivermos os planos de Deus. Nós plantamos no reino e colhemos na nossa vida. Está dando para entender? Sabe? Então nós estamos vivendo um período de muita correria, de muita urgência, onde nós estamos sempre correndo contra o relógio. Quem aqui tem tempo sobrando? Hoje nem as crianças mais têm tempo sobrando, né? Hoje está todo mundo numa correria. Às vezes eu falo com a minha sobrinha, com a Maria, aí ela fala, eu estou tão cansada, tanta coisa para fazer. Eu falei, está fazendo o quê, cara? Tem 13 anos. Né? E o que acontece? No meio dessa agitação toda que nós vivemos, nós estamos muitas vezes sempre apagando fogo. Nós sempre estamos tentando socorrer necessidades. Nós sempre estamos tentando fazer com que a vida funcione. E nós estamos deixando de viver coisas primordiais, coisas que são muito mais importantes. Coisas, por exemplo, que vão ditar o nosso ritmo de vida espiritual. Às vezes, nós damos tanto tempo, por exemplo, para a rede social e esquecemos de dar tempo para o nosso Deus. Que, praga esse negócio de rede social, né? Se abre aquele negocinho de... eu tenho um problema seríssimo com aqueles shorts do YouTube.
É o short do YouTube e o Reels, né? Você começa a passar aquilo ali, quando tu vê, tu já foi um tempão. Você fica rindo, daqui a pouco já viu, né? Mas o que acontece? Se nós não tomarmos conta, nós estamos deixando coisas importantes de lado. Deixando coisas que deveriam ter a nossa atenção de lado, sabe? Por quê? Porque nós estamos sempre correndo atrás de algo. Nós estamos sempre correndo atrás de coisas que estão nos cercando. E uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado é que o urgente, ele pode roubar a nossa atenção. Mas o legado é o que define o impacto da nossa vida. Preste atenção sobre isso, tá? O urgente, ele toma a sua atenção. Mas o legado que você deixa é aquilo que vai impactar a vida de outras pessoas. Gente, vamos ser sinceros. A pior coisa que tem é nós vivermos uma vida que não serviu de nada. Um grande medo que eu tenho é que eu passe por essa terra e não cumpra aquilo que... não faça nada diferente. Eu acho muito interessante porque nós vamos muito a enterros, né? E uma coisa que é muito interessante no enterro, que eu observo muito, é o legado que aquela pessoa deixou. Porque eu já fiz enterros que mal tinha gente para carregar o caixão. E já fiz enterros que era uma multidão, sabe? Porque embora pareça que coisa mórbida, né? Falar sobre enterro, você acha que eu estou preocupado com o meu enterro? Mas o teu enterro, ele vai dizer o que você fez a sua vida inteira. Quem foi você a vida inteira? Se você foi alguém relevante ou se você foi apenas mais um. E quando eu falo relevante ou mais um, eu não estou muito preocupado com os padrões desse mundo. Mas eu estou preocupado com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque Deus não te chamou para ser qualquer coisa. Deus te chamou para ser luz desse mundo. Deus te chamou para ser sal dessa terra. Você está entendendo? Que tipo de impacto você causa? Que tipo de vida você tem levado? Talvez você esteja sustentando a sua casa. Talvez você esteja trabalhando muito para sustentar a sua casa. Mas a tua casa está indo para onde? Talvez você esteja aqui todos os cultos de domingo, você está aqui presente, ou talvez você falte um ou falte outro, e tá, tudo bem. Mas será que Deus não te chamou para algo muito maior? Será que Deus não quer que você viva planos e sonhos muito maiores? É horrível quando nós chegamos, por exemplo, ao fim de um ano, e nós olhamos para trás e falamos, cara, eu não mudei nada nesse ano. O que eu avancei esse ano? Nada. Se der mole, a gente ainda recuou. É horrível você pensar nisso. Se você pudesse fazer uma retrospectiva do ano de 2024, você pode dizer o quê? Você avançou, você está estagnado ou você recua? Sabe? É muito sério isso, porque nós não estamos mais em tempo de viver, deixar as coisas acontecerem. Nós não estamos mais no tempo de viver a síndrome do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Nós não estamos mais no tempo disso. É um tempo de urgência. É um tempo que nós precisamos colocar prioridades na nossa vida para que a gente possa desfrutar os caminhos do Senhor. E para isso é muito importante que nós possamos entender algo sério, que o que nós realmente estamos vivendo aqui nessa terra. Eu queria que vocês abrissem comigo Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38, está escrito assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor,
Não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Preste atenção, tá? Jesus estava passando, e de repente ele foi convidado para estar naquela casa. E ele entrou naquela casa. Jesus, o Rei dos Reis, aquele que, sabe, está acima de qualquer outro nome, estava dentro da casa de Maria e Marta. E olha o que aconteceu. Marta, ela acabou se preocupando com satisfazer as coisas que estavam sendo servidas. Ela estava muito preocupada, estava ansiosa, estava agitada. Não porque tem que dar tudo certo, não porque tem que fazer tudo assim, não porque tem que ser de tal jeito, não porque... Enquanto Maria estava fazendo o quê? Prostrada aos pés de Jesus, sabe? E olha que interessante, porque muitas vezes a gente fala isso e esquecemos de que qual é o objetivo do nosso serviço? Essa é uma pergunta muito importante, tá? Porque às vezes a gente fala, às vezes você precisa, não pode ficar servindo porque você tem que buscar. Mas, por exemplo, para que você possa escutar hoje, tem pessoas que estão ali servindo. Elas estão sendo canal de fluir para que você possa ouvir a mensagem. Eles também estão se recebendo ali, mas eles estão servindo de canal. Você acha que a bênção não está sobre a vida deles? Vou fazer uma pergunta bem interessante. Será que eles estão sendo mais abençoados que vocês hoje? Ou vocês estão mais abençoados que eles? Eles estão servindo para que centenas de pessoas possam ouvir a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Você está entendendo? Mas não era sobre isso nesse momento. Marta estava preocupada com as coisas do dia a dia, de servir as pessoas, de fazer as coisas. E Maria estava ali sentada aos pés de Jesus. Sabe? Às vezes, nós ficamos muito presos, sabe? Muito estagnados com o que nós precisamos fazer. Nós entramos naquela roda do rato, onde, o que eu tenho que fazer? Fazer isso, não, isso aqui, aí você tem que voltar, porque já começou tudo de novo, passou rápido, e você começa, e você vai, e daqui a pouco você volta, e você esquece coisas que são primordiais. Você deixa de viver coisas que são muito importantes. Por exemplo, muitas vezes, eu vejo muitas famílias que estão tão preocupadas em sustentar a sua própria família do que olhar para a sua família e cuidar dela como uma própria família. Talvez muitas vezes você fica perdendo muito tempo ganhando o sustento dos seus filhos e deixando de ter tempo com os seus próprios filhos. Qual é o legado que você tem deixado aqui nessa terra? Às vezes você está perdendo tanto tempo com coisas que estão te cercando, que estão sugando o teu tempo, sugando a sua energia, e você está esquecendo o tempo de dar para o seu Deus. E gente, não se engane, passa muito rápido. Passa muito rápido. Sabe? Passa muito rápido. Quando você percebe, já passou. É um mês, é 2, é um ano, e por aí vai. Nós temos que tomar muito cuidado, sabe? Porque nós estamos muitas vezes tão presos no que fazer agora e esquecemos do que nós fazemos para sempre. Está dando para entender? Tem coisas que vão resolver a sua vida agora. Tem coisas que vão resolver a sua vida para a eternidade. Eu sempre falo, por exemplo, aqui para as minhas lideranças, né? Eu falo, deixa fazer. Ou vai lá, faz. Por quê? Às vezes eu posso fazer e posso fazer muito mais rápido. Eu vou resolver rápido, porque talvez eu até esteja acostumado com aquilo ali. Mas se eu me preocupar em fazer rápido e fazer do meu jeito, eu acabo pensando no agora. Mas se eu estou ensinando outra pessoa e dando a oportunidade dela aprender, eu estou deixando um legado
para os próximos anos, que dirá para a eternidade, porque essa pessoa possivelmente vai aprender a fazer e vai ensinar outra, que vai ensinar outra, isso fica ali para a eternidade e vidas serão transformadas, vidas serão salvas por isso. Você está entendendo? É como, por exemplo, uma mãe que não deixa, por exemplo, seu filho ou sua filha fazer comida, as coisas dentro de casa, fazer comida. Lá em casa a gente sempre... Minha mãe sempre foi uma mãezona, né? Mas a gente sempre fez de tudo. A gente sempre se virou, e meu irmão, a gente sabe fazer de tudo. Você tem que lavar uma roupa, a gente lava a roupa. Você tem que passar, a gente passa. Você tem que fazer comida, a gente faz. Eu morei 3 anos e meio sozinho, né? Cara, a gente se vira, a gente dá nosso jeito. Por quê? Porque ela sempre faz isso. Ela é a primeira vez que eu fui passar uma roupa. Eu peguei o ferro, né? Aí deu uma coceirinha aqui, ó. Aí eu fui fazer assim para coçar e queimei aqui. Essa foi a primeira vez, gente. Você dá uma moral. Eu era moleque. Mas você acha que eu cometi esse erro de novo? Claro que não. A gente aprende. Mas você está entendendo? Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro para você, sabe? Muitas vezes nós estamos vivendo o urgente, mas não o essencial. Muitas vezes você está vivendo as necessidades e está deixando de viver coisas que são essenciais da sua vida. E nós precisamos definir o que é urgente e o que é essencial. Você sabe fazer essa diferença na sua vida? O que é urgente e o que é essencial? Às vezes nós damos tanta importância para coisas que passam. Coisas que daqui a pouco ninguém vai nem se lembrar. Nem você mais se lembra. Mas você está deixando coisas que são super importantes, super essenciais de lado, sabe? Então, essa é uma coisa. Nós temos que tomar muito cuidado para que as coisas urgentes elas sejam essenciais. Você tem que correr atrás de coisas que são essenciais para a sua vida. Coisas que vão influenciar, que vão fazer a diferença. Você precisa definir quais são as prioridades na sua vida. Qual é a prioridade na sua vida? Você já fez já tomou essa decisão? Isso é uma decisão, vocês sabem, né? Qual é a prioridade na sua vida? Eu sempre falo isso aqui, né? Quando eu comecei a namorar a Raíza, eu falei, olha, você já conhece minha vida, você já me conhece há muitos anos. Você sabe qual é a minha prioridade. Minha prioridade é o reino. Vai junto. Se tiver que escolher entre você e o reino, eu vou escolher o reino. Ela falou, não, vamos juntos. Por quê? Primeiro, Deus. Eu sempre falei isso, sempre deixei isso muito claro para ela. E sabe o que isso faz? Isso automaticamente abençoa todas as outras coisas da minha vida. Sabe? Todas as outras coisas. Então nós temos que tomar muito cuidado. Quais são as prioridades? O que está dominando a sua vida hoje? Já parou para fazer essa pergunta? O que está dominando a sua vida hoje? Às vezes a gente fica tão embolado, né, no meio das coisas que cercam a gente, né? Eu falo isso aqui, né, que na igreja é muito engraçado, porque cada dia tem uma demanda diferente. E todo mundo quer tomar uma demanda, né? Então é muito complicado você equilibrar isso, sabe? Você fazer as coisas da maneira certa, é muito difícil. Mas eu estou falando no meu caso, por exemplo, você tem que olhar para a sua vida e ver qual é essencial isso. Eu tenho que equilibrar o que é essencial na minha vida. Está entendendo? Já teve épocas, por exemplo, que eu fiquei tão mal, porque eu não estava conseguindo ajudar mais ninguém. E eu tentando ajudar todo mundo, tentando segurar tudo com as próprias mãos, e não conseguia ajudar ninguém, porque eu não estava cuidando nem de mim mesmo. E Deus falou, você está errado, Felipe. Eu não mandei você fazer isso. Você está tentando segurar tudo com a sua mão, mas quem tem que segurar sou eu. Você tem que ser apenas canal do meu fluir. Você precisa equilibrar. O que é mais importante? Sabe? Então, nós precisamos equilibrar as coisas, sabe? Entender o que é essencial para a nossa vida.
Tem que tomar cuidado com as distrações. O que tem distraído você? E olha que pode ser algo muito importante para você. Talvez esteja te distraindo do seu propósito. Talvez esteja te distraindo do que Deus planejou para a sua vida. Às vezes, preste atenção no que eu estou falando aqui, isso aqui é muito sério. Às vezes Deus te deu uma bênção, e aquela bênção era para você continuar avançando. E ela te distraiu, te afastou de Deus. De que adianta? Não se engane, você vai perder. Você vai perder. Você está entendendo? Às vezes, o que era para ser maravilhoso e bênção está tirando você, está tirando os teus olhos de Deus, está tirando os teus olhos do teu propósito, está te afastando do que Deus planejou para a sua vida. E aí? Sabe? Nós temos que tomar muito cuidado, porque o dia a dia ele é muito puxado, ele é muito rápido, as coisas acontecem muito rápidas, nós nos perdemos nas coisas que estão nos cercando. Não se engane, isso é luta de todo mundo aqui. É você lutar para você fazer todas as coisas da maneira que precisam ser feitas. Mas os nossos olhos não podem sair do essencial. Não pode sair do nosso caminho. Não pode sair do propósito do nosso Deus. Sabe? Então, a primeira coisa importante que nós temos que tomar muito cuidado. Tome cuidado para você não ficar vivendo o urgente e esquecer do essencial. Segunda coisa importante, eu queria que vocês abrissem aí Salmos capítulo 112. Salmos capítulo 112, vamos ler versículo 1 e 2. Eita. Vamos lá, está escrito assim, 112, 1 e 2. Aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Olha só que importante. E uma outra versão está assim. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Vamos lá, nós falamos sobre urgente e essencial. Agora nós vamos falar sobre legado. Toda vez que você se alinha com os propósitos de Deus para a sua vida, você está deixando um legado aqui nessa terra. Você está deixando algo poderoso aqui nessa terra. Muitas vezes nós somos uma geração que não estamos muito preocupados com o que nós vamos deixar. Nós fomos ensinados a nos preocuparmos conosco mesmo. Já parou para pensar que o mundo nos ensina que é sobre você. É sobre o que você vai viver agora. É o agora, é o hoje. Não deixe nada para amanhã. Viva intensamente. Só que isso vai muito além de apenas aproveitar oportunidades atuais. Por exemplo, eu sempre falo, né? Quer curtir sua família? Curta agora. Quer curtir seus pais, seus avós? Curta agora. Daqui a pouco você pode não ter. Quer curtir seus filhos? Curta agora, porque daqui a pouco eles vão crescendo, não vão nem olhar para a tua cara direito. Se você curtir antes, eles vão olhar para a sua cara. Você está entendendo? Então, existe sim uma necessidade de urgência, de essencial nisso aqui. Mas existe também algo que é um legado. O que é um legado? É você fazer algo aqui na terra que vai impactar não apenas na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Vai impactar na vida dos seus filhos, dos seus netos, sabe? O que você faz hoje vai ditar coisas que vão acontecer durante anos na sua vida. O que você vive hoje vai impactar gerações futuras suas. Vou aproveitar que minha mãe está aqui, a pastora Marilda.
eu lembro que uma vez eu estava muito chateado com a igreja. Estava muito triste com a igreja. Por diversas situações, não vou entrar no mérito aqui, o que foi que aconteceu na época. E eu não sabia o que fazer. E eu fiquei muito triste. E estava pensando, eu cheguei até a falar para meu pai, eu vou para outro lugar, vou para Nova Iguaçu, vou para qualquer canto. Eu lembro até que eu dei o exemplo de Nova Iguaçu, não sei porque na época eu falei de ir para lá. E ela me falou o seguinte, meu filho, você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que se preocupar com os propósitos de Deus para a sua vida. Não pense que Deus não está vendo o que você está fazendo. Deus, Ele vê todas as coisas. Todas as coisas. A partir daquele dia, eu nunca me preocupei mais em agradar o homem. Porque eu sei que o homem, ele não vai dar o valor que a gente espera receber. E é besteira você fazer algo para agradar alguém só para receber algo em troca. Nós temos que olhar para o nosso Deus e saber que Ele é que vai trazer a nossa recompensa. O teu Deus é a sua recompensa. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga assim, o teu Deus é a tua recompensa. Foi uma conversa tão simples, tão de mãe para filho, que eu devia ter o quê? Uns 15, 16 anos, sei lá. E aquilo ali ficou marcado para mim, pode ver que tem um tempinho, né, que depois disso estou falando disso, né? Acho que uns 20 anos depois. Deixa para lá. Mas, por que isso? Porque ela deixou um legado naquele momento. Ela deixou um ensinamento que trouxe para o resto da minha vida. Ela me ensinou um caminho que mudou a minha história e mudou a história de diversas outras pessoas. Já parou para pensar como é ruim você ficar vivendo uma vida que você fica tentando agradar as pessoas? Fazer tudo para as pessoas não estão nem aí para você. Porque elas estão olhando para quem? Para elas mesmas. Sabe? E quando você começa a fazer as coisas para agradar ao Pai, ao teu Deus, Ele nunca vai deixar de te recompensar. Ele nunca vai esquecer o que você fez. Nós somos falhos, nosso Deus não é. Mas não está ninguém vendo, não se preocupe com isso, faça o que tem que ser feito. Sabe? São legados que nós vamos deixando para a nossa vida. Sabe? É interessante, eu vou até dar um exemplo aqui interessante. Olha o que aconteceu, por exemplo, com Davi e Salomão. Quem era o homem segundo o coração de Deus? Quem era? Davi, correto? Davi começou a fazer o quê? Ele foi lá, venceu grandes batalhas, se tornou um grande rei, se tornou poderoso. Aí ele quis construir o templo do Senhor. Ele quis construir o templo do Senhor. E, vamos ser aqui, quem melhor do que o homem segundo o coração de Deus para construir o templo de Deus? Mas Deus sabe o que Deus falou para ele? Não é você. É o seu filho. Eu imagino que, já pensou o que Davi poderia ter pensado? E o que nós pensaríamos hoje? Mas Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor pediu para mim fazer. Eu sou o homem segundo o seu coração. Eu oro, o Senhor me responde. Eu sou o cara. Davi, ele era o cara. Até hoje, lá em Israel, ele é o cara. Mas Deus falou, isso não é seu propósito. É interessante porque o que Davi poderia fazer? Davi poderia simplesmente dizer, então beleza. Deixa Salomão se virar então. Sabe o que Davi fez? Davi preparou tudo. Deixou tudo pronto para quando Salomão assumisse, Salomão fosse lá e construísse o templo. Quem construiu o templo do Senhor? Salomão. Ninguém fala sobre Davi. Sabe por quê? Davi estava mais preocupado com o legado do que com agora. Davi estava mais preocupado com o legado do que com a coroa. Davi estava mais preocupado com o legado do que com ser respeitado. Sabe? Legado. Legado. Que tipo de legado você está deixando? O que você está deixando para a próxima geração? Você já fez essa pergunta? O que você está deixando para a próxima geração? O que você está deixando? O que você está deixando? E quando eu falo sobre isso, gente, sabe, talvez você esteja pensando aí, pastor, eu só vim para a igreja, eu só venho para a igreja. E tá bom. Eu chego aqui, sou abençoado e vou embora, acabou.
Mas você está deixando de entender que Deus tem planos muito maiores para a sua vida. Muitas vezes você está tentando fazer diversas coisas e você não consegue avançar porque você está fora dos planos de Deus. Eu falei isso hoje de manhã, acho que já falei aqui também. Uma vez a gente estava falando na nossa célula lá sobre isso, sobre os propósitos de Deus. E um erro que muitas pessoas costumam ter é que os propósitos de Deus é sobre a sua vida. É sobre o que Deus vai fazer na sua vida. Só que os propósitos de Deus não é sobre isso. Os propósitos de Deus, o propósito de Deus é sobre o que Deus vai fazer através da sua vida, não é sobre você. E sabe o que é interessante? Se você cumprir os planos de Deus, entra aquele versículo que nós amamos: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão. A bênção é consequência. Talvez você esteja correndo atrás da bênção, está esquecendo. O principal é o quê? É o propósito. Se você cumprir o propósito, você vai receber a bênção de graça. Que a bênção ela vem do céu, você não vai conquistar. Tome muito cuidado, só o seguinte: existem coisas que você tem que lutar e conquistar. Aí eu falo isso, para que estudar? Deus vai deixar a bênção sobre mim? Não, tem que se preparar. Mas o que eu estou dizendo é sobre o seguinte: é sobre nós seguirmos, trilharmos o caminho do Senhor, e Deus vai te mostrar todas as outras coisas. Você tem que se preocupar tanto com o reino, que você vai falar: Senhor, eu costumo muito fazer essa oração, porque isso me coloca muito na dependência de Deus, sabe? Porque eu sei que a minha casa, ela só está de pé por causa do meu Deus. E sabe qual é a minha oração que eu faço? Senhor, eu me preocupo com as tuas coisas, o Senhor se preocupa com as minhas. Eu não quero ficar aqui: Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, eu preciso... Não. Eu me preocupo com as tuas coisas. O Senhor vai fazer todas as outras coisas acontecerem, porque eu dependo de Ti. Você está entendendo? É buscar o propósito. Em Romanos 13:11, vou falar aqui rapidinho por causa da hora. Está escrito assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vamos lá, tá? Nós falamos sobre urgência e essencial, e falamos sobre legado, correto? Deu para entender até aqui, gente? Dá uma cutucada da pessoa e fala assim: está conectado? Tá? Está conectado? Tá? A cutuca devagar. Agora olha só, tá? Vamos lá. Eu quero viver um ano de 2025 sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Para isso, eu vou precisar fazer coisas essenciais e coisas que vão deixar legado. Certo? Correto? Agora, qual é a urgência que nós precisamos ter hoje? Nos posicionarmos. A urgência hoje de se posicionar. Sabe? O que Deus está querendo lá de cima? Discípulos dispostos a escutá-lo. Discípulos dispostos a obedecer. Discípulos dispostos a sacrificar. Porque quando você sacrifica, você recebe o sobrenatural dos céus. Discípulos que estão dispostos dizendo o seguinte: Senhor, eis-me aqui. E quando a gente fala eis-me aqui, parece: se eu falar eis-me aqui, eu vou ter que ir lá no altar para pregar. Não é sobre isso, isso é chamado. Talvez o teu chamado seja totalmente diferente da pessoa que está do seu lado. Eu fico olhando aqui o Paulo e a Priscila. Eu acho muito interessante eles dois, porque o chamado deles é totalmente diferente um do outro. E eles juntos fazem a diferença. O Paulo é todo mais extrovertido, né? Todo mais evangelístico e tal, isso, aquilo. A Priscila, ela é toda mais cuidadosa, mais de dar atenção, de abençoar a vida. Sabe? É você entender para o que Deus te chamou e se posicionar para isso. Até quando você vai ficar fugindo do que Deus tem para a sua vida?
Até quando você vai ficar dando desculpas para isso? Gente, preste atenção, isso é muito sério. É tempo de urgência. É tempo de nós nos posicionarmos. Até quando você vai ficar escapulindo? Deus está te chamando, olha, preste atenção, eu quero que você viva o meu sobrenatural. Eu quero te usar, eu quero que você seja poderoso, eu quero que você seja cheio da glória de Deus. Até quando você vai ficar negando aquilo que eu tenho para a sua vida? Sabe? É muito triste quando nós vemos, por exemplo, pessoas que têm cheios de potencial, pessoas que têm muito potencial, pessoas que estão cheias, sabe, podem viver coisas maravilhosas, estão sendo desperdiçadas com coisas tão pequeninas, às vezes por decisões bobas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a área da sua vida você precisa se posicionar hoje? Você já parou para pensar nisso? Qual área da sua vida você precisa se posicionar hoje? Esse é o primeiro passo. O que você precisa mudar? O que você precisa deixar de lado? Talvez é um posicionamento até de caráter. Talvez você esteja fazendo alguma coisa que desagrade o coração de Deus. Sabe? Talvez você esteja conectado com alguém. Talvez você esteja conectado com alguém que te afasta de Deus. Talvez você esteja conectado com alguém que fique te levando fofoca e te atrapalhando. Talvez você esteja conectado com alguma pessoa que toda vez ela te joga para baixo. As palavras dela te afastam de Deus. Sabe? Que tipo de posicionamento você precisa ter hoje? O que você precisa mudar? Gente, a urgência ela é real. Nós precisamos pregar o evangelho, precisamos discipular, nós precisamos viver o reino de Deus agora. Nós estamos falando sobre 2025 ser o ano da expansão do reino. Qual é a vontade de Deus para dentro da sua casa? Você já sabe disso? Qual é a vontade de Deus para a sua vida profissional, financeira? Qual a vontade de Deus para o seu ministério, a sua vida espiritual? É hora da gente se posicionar. É hora de nós colocarmos o pé no chão e dizer, Senhor, eis-me aqui. O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? O que o Senhor quer da minha vida? Parar de viver uma vida mesquinha, gente. Sabe? Às vezes a gente fica perdendo tempo com tantas coisas que não levam para o nosso futuro. Às vezes você está investindo em coisas que não vão te trazer resultado nenhum. Coisas que talvez estejam satisfazendo você hoje. Talvez satisfazendo o teu emocional hoje. Talvez satisfazendo a tua carência hoje. Talvez satisfazendo as tuas coisas atuais. Mas quando você olha para frente, você não vê futuro nenhum. Sabe? Nós precisamos nos posicionar e dizermos, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Faz o que o Senhor quiser fazer. Sabe? Não há mais tempo para esperar. O reino de Deus exige a sua atenção agora. Agora. É necessário de agora. Nós temos que tomar muito cuidado, porque senão nós seremos apenas religiosos. Toma muito cuidado para você não ser um religioso. Sabe o que um religioso faz? Ele vem do domingo aos cultos e simplesmente, Senhor, eu te adoro, Senhor, a minha vida é sua, mas toda vez que Deus quer chamar você para um canto, para você mudar a sua vida, você diz não para Ele. Você finge que não escuta. Sabe? Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós estamos dizendo o seguinte, Senhor, eu não tenho capacidade de cuidar da minha própria vida. Então, eu entrego ela a Ti. Jesus, eu não tenho como me salvar a mim mesmo. Então, eu confio a salvação a Ti, Senhor. Sabe? É sobre isso. É sobre nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. Entregarmos os nossos planos ao nosso Deus. Entregar o que nós somos a Ele.
Você já entregou os seus sonhos para Deus? Já entregou os seus sonhos para Deus? Mais que isso, quantas vezes você sonhou alguma coisa e você planejou nesse sonho? Você se preparou para esse sonho e esse sonho te frustrou? E você não chegou a lugar algum. Quantas vezes nós investimos nos nossos próprios sonhos e esquecemos que os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos próprios sonhos? Sabe? É sobre nós. Existe algo poderoso nisso, gente, sabe? Existe algo muito forte nisso que Deus está falando aqui agora. Sobre os sonhos de Deus para a nossa vida. Os sonhos de Deus para a sua vida. Você está aqui hoje, você está cheio de expectativas. Está cheio... Ou talvez você tenha perdido as expectativas e esteja apenas vivendo no modo automático. Às vezes a gente vive assim, sabe? Mas o que Deus está falando hoje é o seguinte: eu quero te levar para o centro da minha vontade. E o centro da minha vontade vai mudar quem você é, vai mudar a sua história, vai fazer você viver coisas maravilhosas que você nem imaginou viver. Os meus sonhos, sonhos do meu Deus, do nosso Deus, Ele é muito maior do que os nossos próprios sonhos. E é Ele que vai trazer satisfação ao nosso coração. A gente fica buscando satisfação nas coisas que estão cercando a gente e tudo passa. Tudo passa. A nossa satisfação tem que vir do nosso Deus, do nosso Pai, sabe? Então, vamos tomar muito cuidado, sabe? Nós vamos orar agora, que eu já pedi até o louvor para chegar aqui, mas você não se mexe não agora, rapidinho, que eu vou falar algo importante agora, tá? Nós precisamos ter um equilíbrio. Sabe que tipo de equilíbrio nós precisamos ter? Entre o que nós vamos fazer de urgência e o nosso legado. Há coisas que você precisa se posicionar, acelerar correndo. E sabe, ir para dentro, sabe? Fazer rápido. Tem que mudar isso aqui, muda logo. Tem que largar alguma coisa, larga agora. Tem que, sabe, parar com alguma coisa, para agora. Até quando você vai ficar perdendo tempo? É interessante que a gente chega numa idade que a gente começa a pensar de forma diferente, né? Eu estou com meus 38, né? E quando dentro dos meus 38, eu fico pensando, sabe o quê? Vale a pena eu gastar energia com isso aqui? Vale a pena eu gastar energia com isso aqui? Porque quando a gente é mais novo, a gente fica muito inconsequente. A gente só vai. E muitas vezes, eu vejo muitas pessoas quando tem mais idade, achando que não tem mais tempo. Já passou. Se você está aqui na terra é porque Deus tem propósitos para a sua vida. Se você está aqui na terra é porque Deus tem sonhos para a sua vida, sabe? E uma coisa que tem me tocado muito é o seguinte, sabe? É tempo de nós avançarmos. É tempo de pararmos. Nós precisamos parar de perder tempo com coisas que só derrubam a gente. Às vezes a gente é tão inconsequente. Eu falo isso em casa, às vezes tem pessoas que são autodestrutivas. Você já conheceu alguém assim? Autodestrutivo? Vai se embolando e vai fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver. E daqui a pouco tu vê a pessoa tá toda enrolada, toda perdida, sabe? Não é mais tempo da gente ficar assim, cara. Esse é o tempo de nós falarmos: Senhor, eu quero me posicionar conforme a tua vontade. Eu quero me posicionar conforme o teu querer. O resto é o resto. Mas essa pessoa aqui, tá bom, amém. Eu tô aqui no meu Deus. Mas às vezes as pessoas não me entendem. Não se preocupe com as pessoas te entenderem, se preocupe com Deus te entender. Às vezes você também não entende as pessoas. Na verdade, acho que ninguém entende ninguém. Mas nós precisamos, sabe o que? Entender os caminhos de Deus para a nossa vida. Urgência, legado. Nós precisamos nos posicionar porque é hoje. Hoje você tem que tomar certas decisões na sua vida. Hoje você precisa se posicionar sobre coisas importantes na sua vida. O que você precisa se posicionar hoje? O que está exigindo urgência na sua vida hoje? No seu ministério, na sua casa, na sua família. O que está exigindo a urgência hoje? Mais que isso, o que você está fazendo hoje
hoje que vai deixar um legado para frente? Onde você está plantando a tua semente? Onde? Que tipo de solo, que tipo de semente? Que tipo de semente você é? A partir de domingo que vem já é 2025. Sabe? E eu profetizo, 2025 vai ser um ano poderoso e abençoado em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que 2025 vai ser um ano de romper, sabe? Existe alguma área na sua vida que está travada? Existe. Deus quer fazer com que essa área seja alcançada, avançada. Deus quer trazer novos romperes em 2025, sabe? Para isso, vai exigir, sabe o quê? Posicionamento da nossa parte. Vai exigir que você se esvazie para que Ele possa te encher. Vai exigir que você diga, você tome posicionamentos para que Ele possa te abençoar. Que você se posicione nos lugares corretos. Tem isso. Você está no lugar onde Deus quer que você esteja. E nós viveremos o ano de 2025 sobrenatural e abençoado em nome de Jesus. Amém? Amém.